Olá, povo de Deus! Bem-vindos ao segundo episódio do EJCPSPA. E hoje vamos conversar muito sobre missão, sobre oração e sobre fé, é claro. Exatamente, Jéssica. Eu me chamo Muri. Eu me chamo Jéssica. E hoje o nosso convidado é extremamente especial. É um anjo de Deus aqui na Terra, é um servo de Deus. Seja muito bem-vindo, Dom Alcivan. Bispo Auxiliar da Paraíba. Exatamente. Estamos muito felizes por ter a presença do Senhor aqui. E claro, estamos um pouquinho nervosos, não vamos mentir. Exatamente, segundo episódio, né, pessoal? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo acolhimento e vamos assim bater esse papo, né? Que seja produtivo, formativo, para o bem, né, do povo de Deus, da juventude da nossa arquidiocese. No tema de hoje, vamos falar um pouco sobre a parte catequética, a nossa parte espiritual, e é baseada nas confissões de Santo Agostinho. Fizeste-nos para ti a sede que todo o coração tem de Deus. Então vai ser um bate-papo muito incrível e que a gente espera que toque muitos corações por aí, porque essa é a nossa missão, evangelizar através das redes sociais. Exatamente, se acomoda aí, acompanha a gente, roda a vinheta. E antes de continuar, agradecemos aos nossos patrocinadores que tornaram este episódio possível. Exatamente, e a gente vai começar pelo Edinaldo, da Arte Flora. E a gente sabe, viu, Suênia, que Juan compra suas flores lá, então assim, a gente super indica para que os nossos fiéis também comprem lá, né, nos nossos parceiros. Também agradecemos a Edson e a Maria Verônica, que apoiam iniciativas voltadas para a fé e comunidade. A todo o apoio, estamos aqui torcendo pela grata doação de vocês para o nosso episódio. Exatamente. Se você também está procurando presentes, a Chinesinha Presentes também é nossos parceiros aqui do Pode Rezar. E, claro, a Simples Manipulação, a farmácia que atua com profissionalismo para cuidar da saúde dos nossos fiéis. Porque a gente cuida da alma, cuida da fé, mas também cuida do nosso corpo. E também um agradecimento especial ao Êxito, né, que nos doou esse estúdio hoje para a realização desse podcast. Que Deus possa abençoar cada dia mais a vida de vocês. Exatamente, essa equipe que está nos ajudando, nos auxiliando aqui nos bastidores. E aí, para iniciar, Dom Alcivan, parafraseando São João Paulo II, a pergunta agora é sobre a vocação. É, na verdade, sobre como ser plenamente feliz no amor. Sabemos que o chamado do Senhor foi para a vida sacerdotal, que exige a entrega total e a transformação de vidas. Mas muitos jovens, profissionais e pessoas do cotidiano também sentem que esse desejo e essa inquietação em busca de algo maior, ainda que não sabem exatamente o que é. Como reconhecer que Deus chama, mesmo quando o caminho não é a vida consagrada ou religiosa? Como entender que a vocação à santidade se aplica àquelas que estão na universidade, no trabalho, na rotina, nos estudos, cuidando da família? Como essa vocação pode ser aplicada no nosso cotidiano? É importante, né, que nós tenhamos a consciência, né, de que o primeiro chamado que Deus faz a nós é o chamado à vida. Né? Esse é o primeiro chamado. Somos chamados à vida. Deus nos dá vida. Né? Nós somos, né, obra da criação de Deus. E, consequentemente, depois as vocações elas vão surgindo na vida das pessoas. Não é? Seja para a vida consagrada, religiosa, para o laicato, para o matrimônio. Né? Ou seja, as vocações elas vão assim se desenvolvendo de N maneiras na vida das pessoas. E também cada um que vive a sua vida, a sua vocação, o seu processo de vida cristã, é chamado à santidade. O chamado à santidade é para todos. Todos somos chamados à santidade, como diz Jesus no Evangelho, sede santos como vosso Pai do céu também é santo. Agora, acontece que muitas vezes as pessoas pensam que a santidade é algo inacessível ou inatingível. Pensam que não se pode ser santo, que é difícil demais.
Mas se nós formos olhar os santos que nós conhecemos, que a igreja reconhece, todos eles foram pessoas como nós, jovens, crianças, adultos, adolescentes, idosos, todos, né, foram pessoas comuns, nasceram no seio de uma família, viveram como nós vivemos, tiveram um trabalho, uma profissão, passaram por experiências na sua vida, né, de N maneiras, e essas pessoas atingiram a santidade. Francisco de Assis, Santa Clara, Santo Agostinho, São Pedro, São Paulo, todos eles foram pessoas como nós. Agora, claro que a partir dessa experiência, né, com Jesus, do contato íntimo com Jesus, a vida ela vai sendo mudada, vai sendo transformada. Então, essa intimidade com Jesus, o momento em que a pessoa, né, experimenta Jesus na vida, a sua vida começa a mudar, a ter um caminho diferenciado. E aí a pessoa se apaixona por ele. A pessoa abre o coração para viver essa intimidade com o Senhor. E a partir daí traça o seu caminho de santidade. Ou seja, uma vida voltada para a radicalidade do Evangelho, para fazer o bem, né, e para viver intimamente com o Senhor. Então, a santidade é possível. Nós que estamos aqui podemos ser santos. Não é impossível isso. Né? Basta que nós procuremos viver, né, de acordo com aquilo que nos inspira a palavra de Deus, né, um percurso de vida realmente ascética, de uma vida, né, de sacrifício, de penitência, né, de seguimento ao Evangelho, que nós podemos também ser santos. Quem sabe um dia a gente pode reconhecer, né, que você é santo, que você é santa. Né? Então, é o caminho que nós pegamos. Agora, todos nós somos chamados à santidade. Não é? É um caminho que nós somos chamados a viver. Quem está na escola, na universidade, no trabalho, na família, em qualquer lugar, sendo cristão, né, consciente da sua vocação cristã, é chamado à santidade. Não é? Às vezes as pessoas ficam meio que irritadas quando alguém diz, você só quer ser santo. Não é? Aí a pessoa diz, não, eu não quero ser santo. Não é? Queira ser santo. Busca a santidade. E os santos que nós conhecemos, eles para nós inspiram, né, o segmento, o modelo de vida. Então, é buscar isso. Né? O caminho está aí, é oferecido. Cabe a nós nos esforçar. Pode ser difícil, mas não é impossível. E temos um exemplo muito próximo de nós, né, que é Carla Cutts, que vai ser canonizado dia 7 de setembro, e que é um grande exemplo de devoção e fé para a nossa juventude. Foi um jovem que passou por uma doença grave, mas que nunca perdeu a fé em Deus, né? Então a gente tem esse contato um pouco mais próximo quando a gente enxerga esses santos que viveram nessa época um pouco mais próxima da nossa juventude. E considerando, né, sua trajetória, como foi que o senhor percebeu que a sua entrega não era para simplesmente uma vida de igreja, mas para uma entrega total para o Cristo? O processo vocacional, né, que inicia na nossa caminhada sempre está muito ligado àquilo que nós vivenciamos, por exemplo, no engajamento na vida da igreja, na vida pastoral. Né? Eu experienciei, né, a minha vocação, sobretudo quando era coroinha, né? Foi ali naquele tempo de coroinha, né, no serviço ao altar, vendo, né, como o padre da minha paróquia, né, celebrava, vivia a sua vida, que foi despertando, né, esse também desejo de querer ser padre. Então, essa conexão com a vida eclesial. Nós fazemos parte, né, dos movimentos, dos grupos, das pastorais, e naturalmente essa proximidade ela também vai nos dando, né, assim, a possibilidade de ir aos poucos clarificando o chamado. Não é? É claro que ninguém, no primeiro momento, ninguém tem isso, né, eu quero ser padre já, eu vou ser padre. Não, a centelha se acende, né? A chama se acende. E quando você vai participando, vai vivenciando a vida de fé na sua comunidade, as celebrações, os momentos dos retiros, né, dos encontros, seja no grupo de jovem, né, seja nos momentos da festa do padroeiro, dos momentos fortes da igreja, isso ajuda a gente ir procurando, né, dar essa resposta. Né? Então, o meu processo vocacional ele começou assim, né? Nesse momento, né, como coroinha, vendo o padre, eu via o padre fazendo aquilo, batizando, casando, celebrando, eu quero também um dia fazer isso. Então, isso ali foi onde acendeu, né, essa pequena centelha, né, no coração. Era ainda uma criança com 10, 12 anos, não é?
E à medida que o tempo vai passando, a gente vai, né, bebendo um pouco mais dos ensinamentos da igreja, participando. Eu era participar de um grupo chamado Pré-Jovem na paróquia, né? E aí isso vai nos ajudando, né? Até que ela vai se solidificando, né? Mas ela passa também por momentos de altos e baixos, né? Você aqui está muito, né, focado nisso, é isso que eu quero, é isso que eu desejo. De repente, né, chega uma fase da sua vida em que você, né, começa a ter outras experiências, né, começa a viver outra dinâmica, né, um pouco isso vai esfriando, né, até novamente retoma novamente esse percurso. É um percurso um pouco assim, até o momento em que você realmente se decide, não, é isso que eu quero, né, e decide abraçar o chamado, a vocação, e posteriormente o processo dentro, né, do seminário vai nos ajudando a discernir realmente, é isso que eu quero, né, realmente aquilo que a igreja pede de mim, exige de mim, eu estou realmente apto para isso, abraçar isso, né, eu tenho condição, né, de viver isso que a igreja pede para um sacerdote, para quem se consagra. E aí o discernimento é importante, né? Tempo de oração, tempo de se orientar com o diretor espiritual, tudo isso vai ajudando a gente a ir dando solidez ao processo, né, vocacional. Então, começa um pouco assim e vai se desenvolvendo. Até porque a gente tem muitas incertezas na nossa vida, mas que nem a gente conversava, que quem encontra com Cristo uma vez nunca deixa de caminhar com Ele, né? Então acho que durante toda a nossa vida o chamado vai sendo cada dia mais reforçado. Exatamente. E além disso, a gente olhar para, principalmente os sacerdotes, né, que são as pessoas, nossos líderes religiosos, a gente achar que a vida religiosa é tão distante, né, e a vida de oração, e olhar para o sacerdócio dá um fôlego para a gente acreditar que ainda é possível, principalmente a busca pela santidade diária. E aí, a frase de Santo Agostinho, "Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova", reflete uma busca por sentido que muitos jovens também vivenciam hoje, buscando felicidade passageira sem perceber que Deus está presente dentro deles. E aí, Dom Alcivan, com base na sua experiência pastoral, quais elementos da espiritualidade de Santo Agostinho permanecem atuais para os jovens e que experiências lhe deram a certeza que a juventude ainda é o futuro da Santa Igreja? Santo Agostinho é para nós esse exemplo daquele que verdadeiramente encontra, né, a alegria, a felicidade plena quando ele experimenta Jesus na sua vida, né, Deus na sua vida. A vida dele anterior, né, era uma vida distante de Deus, uma vida sem intimidade profunda com o Senhor. A sua mãe, né, Mônica, ela rezou, né, 30 anos para ver o filho convertido, né, para ver o filho mudar de vida. E aí ele vai viver essa experiência, né, poder encontrar Deus na sua vida, de poder colocar Deus na sua vida. Por isso que ele diz, né, "Tarde te amei, ó beleza tão antiga", né? Procurei, busquei, mas agora ele encontra o sentido realmente quando ele vive essa experiência com o Senhor, a intimidade com o Senhor na sua vida. Esse exemplo de Agostinho, ele é muito presente também no mundo que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos. De modo especial para a juventude, né? Porque os jovens, no atual contexto de mundo que nós vivemos, eles são atraídos, né, por tantas coisas que não dão solidez, não dão a plena felicidade para eles, né? Porque o mundo que nós vivemos é um mundo de muitos atrativos, bons, mas também maus, não é? Nós sabemos disso. Então, na hora em que a pessoa sente uma inquietação no coração, o desejo de conhecer o absoluto, de colocar Deus na sua vida, isso aí vai movendo a pessoa para buscar uma verdadeira experiência com Deus. Porque muitas pessoas, né, os jovens de modo especial, vivem um pouco dentro desse vazio, né? O que é que dá o que é a felicidade? O que é o bem maior? Será que a felicidade é as drogas, onde muitos não embarcam nesse contexto? Será que a felicidade é viver uma vida, não é, sexual, a sua sexualidade desregrada, não é, totalmente, não é, promíscua, onde muitos pensam que isso é o que traz a felicidade?
A felicidade é o quê? É ter prestígio, é ter fama, é ter poder. Muitas vezes essa é a ideia que o mundo passa, né? Ou seja, aquela máxima errônea de que faça o que quiser e seja feliz, né? Isso, para um cristão, né, para uma pessoa que busca Deus, isso não é um caminho, né, certo. Não é por aí. Nem tudo aquilo que você quer, que você deseja, pode ser bom para você, para a sua vida. Então você tem que focar naquilo que é sólido, naquilo que é realmente verdadeiro. O tesouro maior que nós buscamos deve ser sempre o Senhor. É Deus o tesouro, é Deus, né, a máxima felicidade, a plena felicidade que Agostinho encontrou. Antes, Agostinho vivia uma vida dissoluta, uma vida desvirtuada. E ele não encontrava felicidade na sua vida, não encontrava aquilo que respondia aos seus anseios. É exatamente no momento em que ele experimenta Deus, é que sua vida muda, é que sua vida é transformada. No mundo de hoje, é preciso também que nós possamos dizer às pessoas, mostrar para as pessoas que o bem maior é Deus. A felicidade plena é estar com Deus, na presença de Deus. Nós não podemos trocar o Deus da vida, o Deus de Agostinho, o Deus verdadeiro, por aquilo que se apresenta como bom, como prazeroso, e não é. Esses são os falsos deuses. Os falsos deuses que aí estão, são esses aí, que o mundo apresenta, e que se você não tiver uma base sólida de fé, de vida religiosa, você pode de repente fazer essa troca. Mas aquele que tem uma caminhada de igreja, aquele que tem uma caminhada de engajamento na vida da igreja, ele sabe valorizar, ele sabe distinguir o que é autêntico, o que é verdadeiro, daquilo que é falso, daquilo que não dá a plena felicidade na sua vida. Mas nós temos que também olhar para aqueles que não têm uma caminhada de engajamento na igreja. Vocês têm uma caminhada, estão no EJC, um grupo de jovens, um movimento na igreja, isso lhes dá uma certa base para vocês saberem contrapor com aquilo que o mundo apresenta. Mas muitos, como vocês, jovens da idade de vocês, como vocês, não têm. E é preciso que nós possamos levar para eles esse anúncio do ressuscitado, o anúncio do Cristo, de Deus. Falar para os outros da sua experiência, do seu testemunho, e você poder assim também trazer o outro para essa experiência com o Senhor. Esses dias o Evangelho fazia um questionamento para nós, domingo passado, quando Jesus perguntava: o que dizem que eu sou? Era uma pergunta que ele dirigia, perguntando aos discípulos o que as pessoas diziam dele, depois de já ter iniciado a missão, depois de ter já curado tantas pessoas, multiplicado pães, tudo isso. E as primeiras respostas, elas são desanimadoras. Olha, Senhor, estão dizendo que és João Batista, que és Elias. Ou seja, ainda não tem entendido que ele era o Messias, o Filho de Deus. E aí ele se volta para... E vocês, os discípulos, que estão próximos de mim, que eu chamei. E vocês, quem dizem que eu sou? E aí Pedro vai dizer: tu és o Cristo de Deus. Ou seja, a resposta de Pedro é a verdadeira, a concreta. Ou seja, de uma experiência de proximidade, Pedro responde. Então, nós precisamos também anunciar esse Cristo, dizer quem ele é. Agora, eu só posso dizer quem ele é se eu o conhecer. Se eu não conheço, eu não sei dizer quem ele é. Então, é a partir da minha experiência com o Cristo, na presença dele, que eu posso dizer para o teu colega, para o teu amigo lá na faculdade, que é meio que, assim, ascético ou que não é bem entendido das coisas, ou que é ateu e que ele está procurando entender. Fala para mim quem é esse Jesus que você tanto fala, que você carrega o nome de cristão. Diga para mim quem ele é. Se você tem uma convicção, se você tem uma intimidade com o Senhor, você vai falar com propriedade para o outro quem ele é. Agora, se você não conhece, você não vai dizer nada, você não vai saber dizer nada. O outro também não vai acreditar em nada. Mas se você tem uma experiência íntima com o Senhor, como Agostinho fez depois, e você fala para o outro com convicção, daquilo que você experiencia com Jesus, você é capaz de acender no coração do outro um desejo maior de conversão, de conhecimento do Senhor, a partir desse
desse processo de proximidade, de busca, né, constante. Então, eu só sei dizer algo daquilo que eu conheço. Se eu não conheço, então eu não falo superficial, não vou convencer ninguém. Então, o importante é isso. Quem é Jesus para mim? E a partir dessa experiência, dessa pergunta, eu poder também dizer para os outros. Aí eu vou fazer com que aqueles que estão distantes possam sentir esse desejo, essa experiência, né, de uma presença com o Senhor. Eu crismei domingo passado lá em Cruz das Armas, 130 jovens. E me chamou muita atenção um crismando que ali estava, porque ele tinha muita aparência de Jesus, porque ele tinha o cabelo grande, ele estava de barba e ele faz a Paixão de Cristo na paróquia e ele é quem faz Jesus, né? E aí eu dizia para o diácono, olha, eu tenho a sensação de que eu crismei Jesus hoje aqui. Mas era um jovem que viveu um processo de conversão. O nome dele é Alessandro, está no meu Instagram, está essa publicação. Ele vindo para a unção do crisma e como ele vinha emocionado. Ele chorava copiosamente. E depois ele dizia, né? Eu vivi um processo de conversão na minha vida, de família evangélica, primeiro que não acreditava, e no processo, não é, na comunidade, no grupo, né, de jovens, nessa missão, né, de ator na Paixão de Cristo, ele colocava, não é, a experiência dele de uma conversão. Mas era bonito, assim, a emoção que ele sentiu realmente, né, ao ser crismado, né, ao viver essa pertença à igreja, ao ser acolhido na igreja. E é assim, então Deus vai se utilizando, né, dos seus meios, de nós também, para ser para o outro canal de graça, de bênção e de conversão. Então, nós somos responsáveis também para esse testemunho, né, que Agostinho experimentou, encontrou na sua vida, e sempre é tempo de buscar o Senhor, né? Em qualquer fase da vida. Mas o importante é, eu experimentei o Senhor, fiz com Ele uma experiência de vida e agora quero partilhar essa alegria para os outros. Quantas palavras sábias, né? Com certeza. E um testemunho, assim, perto de nós, né? Que a gente vê o imediatismo hoje das redes sociais. É essencial que a gente seja esse canal de graça na vida das outras pessoas, de mostrar o Cristo amigo, o Cristo que caminha com a gente no dia a dia. Eu acho que as redes sociais influenciam muito nessa possibilidade de levar o Cristo mais próximo das pessoas. E esses dias, passando no TikTok, a gente vê muitas postagens católicas e muitas pessoas com testemunhos impressionantes assim nos comentários. Então eu acho que é uma maneira da gente conseguir chegar mais perto deles, conhecer de verdade o Cristo e saber mostrar esse Cristo que está ali perto de nós, que nos ama com um amor incondicional. E além disso, eu estava lembrando da nossa conversa ontem, Sim. né, Jéssica? Ontem a gente estava com um grupo nosso lá do EJC, um grupo de amigos. Não era reunião específica da igreja, mas geralmente a gente se reúne para lanchar e para conversar. E estávamos falando justamente sobre isso, né? Sobre testemunho de vida e sobre como a gente precisa testemunhar a graça de Deus na nossa vida, com o nosso corpo, muitas vezes a forma de se vestir, a forma de se falar. E claro que não é uma forma de se aprisionar, mas é uma forma de equilibrar e buscar o equilíbrio entre a alma, né, e o corpo, e aquilo que a gente tem vivido diariamente, né. Todas as vezes que o senhor falava, né, me vinha isso no coração de que cada dia a gente sente, e aí eu acho que, não sei se Jéssica sente isso, muitas vezes a nossa juventude, eles têm receio de testemunhar as graças de Deus e de reconhecer as graças de Deus na nossa vida, né? Assim como o EJC e outros movimentos dentro da igreja nos auxilia a buscar esse testemunho de vida, né? E é muito engraçado, porque Santo Agostinho ele fala justamente isso. Vinha também aquela frase de que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, buscar esse equilíbrio também entre corpo, alma, mente, coração. A igreja existe para isso, né? Para nos auxiliar diariamente. E é exatamente isso que você falou, da parte da exposição, né? Que muitos têm medo e tudo mais, dos julgamentos, mas a gente sempre passa por tribulações que nem Jesus Cristo agradou a todos, a gente também não pode, mas a gente tem que ser essa via. E como eu falava das redes sociais, Dom Silvan, a gente acompanha o senhor nas redes sociais e a gente vê que o senhor é um flamenguista fiel.
E isso Stalkear o envolve senhor, não viu? só torcer, né, mas acompanhar, vestir a camisa, defender com convicção, mesmo nas fases difíceis. E se a gente olhar com atenção, a fé também exige isso: constância, lealdade e amor que não depende de resultados. Como o senhor vê esse paralelo entre fidelidade de um torcedor e a perseverança na vida espiritual, especialmente para a nossa juventude, que hoje busca muito sentir e não permanecer? Ser flamenguista é muito salutar, faz muito bem, né? Mas é importante, né, que nós sempre tenhamos a convicção de que é importante a interação fé e vida, não é? Ou seja, aquilo que nós cremos, aquilo que nós anunciamos, aquilo que nós pregamos, seja aquilo que nós também vivemos no cotidiano das nossas vidas. Porque não adianta nada a gente pregar, exigir do outro e não ser capaz de realizar nós mesmos, não é? Então, o cristão é chamado a isso. Ou seja, o cristianismo, os ensinamentos da igreja, a sua doutrina, o seu catecismo, não é para o outro, é para mim, para nós. Ou seja, eu tenho que dar esse testemunho, porque não adianta eu fazer parte de um grupo, de um movimento, de uma pastoral e a minha vida ela ser contrária àquilo que eu procuro aprender, compreender na minha vida de fé. Ou seja, é um contra-testemunho ou é um mero farisaísmo. Então, nós temos que fazer essa interação, fé e vida. Aquilo que nós pregamos, aquilo que nós anunciamos, deve ser aquilo que nós vivemos. Isso é o esforço de todo cristão. Porque se nós somos do EJC por excelência, carregamos esse nome no peito, somos jovens que se doam, mas depois a minha vida cotidiana é o contrário daquilo que... Então, não dá sentido. Claro, eu não sou um anjo, nós não somos anjos, somos humanos. Nós pisamos na bola vez ou outra, mas eu não posso permanecer pisando na bola. Eu tenho que pisar na bola e levantar e recomeçar e ter uma vida nova. Então, esse é o esforço contínuo, que a vida de oração sacramental vai me ajudando a vencer as tentações de querer dissociar a fé da minha vida. Então, o meu testemunho ele é muito importante no mundo que eu vivo. E, claro, é preciso viver essa fidelidade ao seguimento ao Senhor. Ou seja, um torcedor de um time de futebol, como você colocava uma analogia aí, ele torce pelo seu time, ele é fiel ao seu time, perdendo, ganhando, empatando, na fase boa, na fase ruim, ele permanece ali. Ele veste a camisa, até esperar que as coisas possam melhorar. Mas ele é fiel, ele não vai vestir, o flamenguista não vai vestir a camisa do Vasco, porque dá coceira, Então não vai vestir. É rivalidade, mas não são inimigos, ou seja, isso do futebol. Mas você mantém uma fidelidade. Então, a fé também, o seguimento a Jesus precisa também viver essa fidelidade, esse compromisso total. Eu não posso querer apenas aquilo que me agrada, aquilo que me apraz no cristianismo, porque o cristianismo não é só aquilo que me convém, mas é todo um ensinamento que é exigente, Então eu não posso dizer, isso aqui eu me agrada, eu quero. Não, isso aqui não me agrada, eu jogo para lá. Não, é um conjunto, é um contexto. Jesus, quando falava para os discípulos da cruz, do sofrimento, e alguns recuaram, eles disseram, a hora é agora, quer ir embora, vou embora. Mas quem quiser ficar comigo tem que aprender a carregar a cruz, tem que aprender a renunciar para me seguir. Ou seja, o cristianismo não é um conto de fadas, não é uma filosofia que você resolveu seguir porque você acha que isso aqui se encaixa com o meu ideal. Não, é tudo. É tudo aquilo que está lá no projeto de Jesus. Implica alegria, implica felicidade, implica cruz, implica sofrimento, crítica, tudo isso, martírio, mas para viver esse segmento eu tenho que estar disposto a isso, aprender a renunciar. Jesus dizia, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus nunca escondeu dos discípulos e de nós que segui-lo é exigente, não é sombra e água fresca. Quando estavam no Monte Tabor, no momento da transfiguração, tudo muito bom, momento da glória, momento feliz. O que é que disse Pedro? Senhor, vamos ficar aqui, vamos fazer 3 tendas.
Vamos ficar. E Jesus disse, opa, calma, vamos descer. É preciso descer a montanha, o momento de glória é aqui, mas é preciso encarar a realidade. Né? Eu vim para dar vida pelas pessoas. Então, vamos descer para a planície, onde estão as pessoas, e ali nós vamos encarar a missão. Né? Ou seja, o nosso ser cristão, ele está dentro desse contexto. A cruz, o sofrimento, a exigência por uma causa maior, por um bem maior. Mas é importante isso, a fidelidade, está comprometido. Eu realmente fiz a opção por ele, eu me deixei atrair por ele. E ele me dá a graça, mesmo diante das adversidades, das dificuldades, me dá a graça de superar tudo isso. Então os discípulos estavam conscientes disso, embora alguns não quisessem entender. Porque na cabeça dos discípulos, o Messias era o Messias glorioso. O Messias, na cabeça dos discípulos, não podia sofrer, não podia passar pela cruz. Mas Jesus dizia isso para eles. Olha, o Filho do Homem vai morrer, vai ser crucificado, mas vai ressuscitar ao terceiro dia. Na cabeça deles isso era impossível. Eles não levaram adiante. É tanto que o drama da cruz, foi muito impactante para eles. Quem estava ao pé da cruz? João, o discípulo amado, com Maria. Os outros estavam aonde? Então, era impactante isso. Mas depois eles foram entender, realmente, o Senhor ressuscitou. A cruz é vencida, é superada. Então, nós cremos e seguimos o Cristo que venceu a morte, venceu a cruz. Nós não seguimos um derrotado na cruz, um fracassado na cruz. Não é verdade? Então, quem é que ia dar credibilidade a alguém que fracassou na cruz, que foi derrotado? Ninguém ia dar credibilidade, mas a ressurreição exatamente vira essa chave para dizer: a cruz foi um estágio, Jesus venceu, ele está vivo, ele ressuscitou. Então, nós não seguimos uma fábula, nós não seguimos uma lenda, um conto de fadas. Jesus não é um personagem criado num romance. Uma pessoa que viveu, que experimentou tudo aquilo, como nos narra os evangelhos. Não é? E Bento XVI dizia isso. O Cristo não é uma ideia, é uma pessoa. Buda é uma ideia, uma coisa, uma coisa aí, alguém pode criar um mito, uma coisa, você vai atrás disso aí, falsos deuses. Mas Jesus é uma pessoa, encarnado, Deus encarnado. Então a gente vive essa experiência, não com um mito, não com uma coisa, mas é uma pessoa presente que está sempre, e isso nos move a crer e a permanecer e a testemunhar que vale a pena ser cristão, por causa disso. Porque senão não valeria. Você ia crer em quê? Alguém foi fracassado na cruz, mas ele não foi fracassado, não foi derrotado. Ele venceu a morte e vive presente na nossa vida. O tempo de Páscoa nos deu essa capacidade de estar na presença daquele que é a esperança, a luz, a salvação da humanidade, o ressuscitado, que vive em nossas vidas. E muitas vezes, já cansei de escutar pessoas chegarem e dizerem que estão desanimadas na caminhada por não sentirem o Cristo, mas, como o senhor disse, ele é o nosso sustento, é a base da nossa fé. E a gente não precisa o tempo todo estar se arrepiando, estar chorando, para ter a certeza que Cristo está conosco. Eu acho que a gente tem que ter exatamente essa fé que um torcedor tem no seu time, de confiar em todos os momentos da vida. Exatamente. E aí, já chegando ao final do nosso momento aqui, nós temos um bate-bola rapidinho com o senhor, vai ser pergunta e resposta, e aí o senhor esteja preparado para responder. Um santo que lhe inspira? Santa Teresa de Calcutá. Um livro espiritual que marcou sua caminhada? Deixa eu lembrar aqui. As Confissões de Santo Agostinho. Uma passagem bíblica inesquecível? Do meu lema episcopal, apacenta minhas ovelhas. Um lugar onde o senhor sente mais forte a presença de Deus? Fátima, Portugal. Uma música que toca muito o senhor? Pescador de Homens. Uma palavra que define a juventude da igreja hoje? Esperança. Uma devoção que nunca falta no seu dia? Nossa Senhora. A maior alegria de ser bispo? Poder servir o povo de Deus. E para fechar, Flamengo ou jejum quaresmal? Olha, a gente não pode misturar as coisas não, É claro que o jejum quaresmal é importante para fortalecer o espírito e ter confiança que o Flamengo vai vencer amanhã. Vamos deixar isso aberto. Dom Silvan, a gente agradece muito a sua participação. Para a gente, quando o senhor aceitou o nosso convite, foi algo... Foi providência. Foi providência de Deus, assim, de verdade.
e ter a arquidiocese com esse olhar para a nossa juventude paraibana diariamente nos dá fôlego de seguir, né? E ter o senhor como bispo auxiliar e ser tão acessível e trazer palavras aqui que tenho certeza que a gente já vai sair daqui com o coração, assim, transbordando, né? É muito importante para a gente ter uma arquidiocese acessível e que está sempre disposta a ajudar, né? Assim como Cristo nos ensina. Então, muito obrigado pela sua participação aqui, suas palavras sábias que o senhor sempre traz para nós, né, Jéssica? Isso foi um momento muito enriquecedor. Acho que vou sair daqui... A gente nunca passa por momentos assim sem ser transformado, né? Igual quando a gente vai numa missa, a gente tem que sair de lá diferente. Não adianta a gente entrar, participar da missa e sair sem mudança. Então, acredito que se a gente aqui, que está tendo esse contato mais próximo com o Senhor, sentiu esse ardor no coração, a gente espera que esse podcast também possa alcançar muitas e muitas almas e seja testemunho de conversão na vida de muitas pessoas também, que é o que a gente precisa, né? Avivar uma igreja em saída e que possa anunciar cada vez mais o Evangelho. É isso que faz parte da nossa missão, né? De batizados. Todos batizados somos chamados a ser testemunhas do Evangelho, anunciar o Evangelho a todos. E agradeço também o convite. É importante que sempre a juventude tenha essa iniciativa de poder, através das redes sociais, evangelizar, chamar os outros, fazer com que as pessoas possam se voltar para o Cristo, para a igreja. Nós temos isso hoje à disposição. Muitas vezes não faz tanto bem, as pessoas podem utilizar também para o mal, mas nós podemos utilizar para o bem. Nós que somos cristãos, católicos, convictos, nós podemos utilizar isso para o bem, para fazer isso que estamos fazendo aqui agora, para ajudar também os jovens a fortalecer a fé, a viver a proximidade com o Senhor, aqueles que estão distantes ou que não o conhecem possam conhecê-lo a partir do nosso testemunho, da nossa missão evangelizadora. E costumo dizer sempre que essa sigla que se carrega no peito, EJC, seja verdadeiramente vivenciada naquilo que é a sua proposta, que é o encontro dos jovens com Cristo. Encontro do jovem com Cristo, encontrar o Senhor, colocar o Senhor em suas vidas. Que não basta só carregar a camisa no peito, ou a cor do círculo, que muitas vezes é tão assim evidenciado, mas entender e compreender encontro de jovens com Cristo. E o encontro é esse que Agostinho fez com Jesus, o encontro que Pedro fez com Jesus, que fizeram os discípulos. Não é meramente um oba-oba, mas esse encontro seja transformador de vidas, mude a vida. Eu sei que o encontro, já participei de tantos encontros, já palestrei em tantos encontros do EJC e sei que o momento é muito emocional, ele mexe muito com o íntimo das pessoas, as reações elas são muito visíveis nesse momento, mas que isso seja realmente um sinal de uma experiência com o Senhor e que depois do encontro se viva realmente essa intimidade, essa proximidade, encontrar realmente. Encontrando, colocando na vida, a gente não esquece mais, a vida muda, nós somos outras pessoas e é importante viver sempre essa íntima relação com o Senhor, que é o que nos dá a graça de bem vivermos a nossa vocação cristã, o nosso chamado. Amém. A gente vai explorar ele um pouquinho, não vai, Jéssica? Vai, só a pra gente não vai encerrar. deixar ele sair daqui sem dar a bênção para todo mundo, né? A gente gostaria de pedir a sua bênção aqui, não só para nós que estamos aqui presentes, mas para as pessoas que também estão em casa nos acompanhando. Nós vamos pedir assim a invocação de Deus, pela intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Mas não se esqueçam, porque se é pra rezar, pode rezar. Tchau, tchau, pessoal. O céu é meu lugar, sou de lá, eu vou pra lá, um dia eu vou